soberba do homem o abaterá. A sua própria soberba te abate. Se tiver alguém soberbo aqui, vamos tomar cuidado, viu? Lembra lá de Nabucodonosor? Olha o reino que eu construí. Olha tudo que as minhas mãos fez. A Bíblia diz que Deus trocou ele no pó da terra e viveu como animal. As unhas dele cresceu, nasceu pelo, como pelo de animal, e ele viveu anos, até ele reconhecer que tudo que ele fazia não era através dele, mas era Deus que fazia todas as coisas. A soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. Toma cuidado. A soberba precede a queda. O líder ele tem que ser justo. Colossenses capítulo 4, versículo de número 1 diz: vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes o Senhor no céu. Não pode ter um mau costume, porque o mau costume corrompe as boas práticas. Provérbios capítulo 4, versículo 13 a 15. Apega-te à instrução e não alargues, guarda, porque ela é a tua vida. Não entres pela vereda dos ímpios, nem andes no caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de lá, porque isso prejudica quem procura se manter longe das coisas ruins que o mundo nos apresenta, né? É que nem quando a Bíblia diz, né, filho meu, né, não inveja um homem violento e nem siga nenhum dos seus caminhos, porque se nós procuramos servir a Cristo e caminhar com Ele e andar nas suas pisaduras, nós temos que nos afastar de pessoas que vai nos trazer más influências e más comportamentos. Não pode ser negligente. Mateus 25, versículo 14 a 30. Eu não coloquei o versículo porque ele é muito extenso, né? Mas eu posso dar uma resumida aqui do que se trata. Quem puder em casa dar uma lida, é até melhor. Vai falar sobre os talentos, né? Que o Senhor deu talento para cada um, né? Aí eu vou entrar aqui acerca dos dons. 1 Coríntios 12, eu já vou falar sobre isso. Ele dá talento para cada um. E cada um deles, né, granjeou e conseguiu mais. Mas teve um que por medo ele pegou e escondeu o talento na terra, né? E o Senhor dele voltou. E todos aqueles que granjearam o seu talento e entregou ao Senhor mais do que tinha recebido, recebeu recompensa, recebeu galardão. Mas aquele que escondeu, o seu Senhor, ele fala assim, ó. Por isso tive receio e escondi no chão o teu talento. Aqui está, toma de volta que te pertence. Aí ele falou assim: sentenciou-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Sabias que o olho onde não plantei e ajunto onde não semeei? Então, por isso, ao menos, devieis ter investido meu talento com os banqueiros, para que quando eu retornasse, não recebesse de volta, mas os juros. Sendo assim, tirai dele o talento que lhe confiei, e dai-o ao céu que agora está com 10 talentos. Pois a quem tem, mais lhe será confiado, e possuirá em abundância. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Vocês entenderam aqui? Tem alguma dúvida? Não fazer tudo sozinho. Um bom líder sempre ele sabe
dividir as tarefas. Aprender sempre a ser servo. Essa aqui é a questão de Moisés. Moisés estava fazendo tudo sozinho, ele não estava aguentando, porque o povo vinha trazer até ele muitas coisas, e coisas que eram simples. Aí ele levantou cabeças da sua família para distribuir o serviço. Coisas pequenas, vocês vão até os cabeças da sua família. E se uma coisa for difícil, você vem até a mim, aí eu resolvo. Porque era muita coisa para ele resolver, ele não dava conta. Então ele teve que fazer o quê? Seu sogro falou assim: levanta pessoas aí com cabeça aí para poder te ajudar, porque senão sozinho você não vai aguentar. Eu, bom líder, ele sempre tem que saber quando está pesado demais. Aprender a ser sempre servo. Marcos versículo 10, versículo 42 ao 45. Só para a gente resumir. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos querem fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Tem alguém que está com sono aqui? Não? Não liga a luz, hein? Dorme não. Capítulo 10, versículo 42 a 45. Que fala assim: Jesus, por sua vez, os convocou e orientou. Sabeis que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Contudo, não é assim que ocorre entre vós. Jesus está falando com quem? Os seus discípulos. Ao contrário, olha o que ele fala: quem desejar tornar-se importante entre vós deverá ser servo, e quem ambicionar ser o primeiro entre vós, que se disponha a ser o escravo de todos. Porquanto nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus foi o exemplo, né? Então nós que queremos seguir o exemplo de Cristo, temos que entender então todos os exemplos que ele deu. Deus distribuiu 5 ministérios para a edificação da igreja. Efésios capítulo 4, versículo de 11 a 13 diz: Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. É sobre nós? Não. É sobre quem? Cristo. Sobre Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé. O propósito de Deus para a igreja é que todos cheguem à unidade da fé. Todos sejam unidos em uma só fé, e ao conhecimento do Filho. Sem conhecimento, irmão, esquece. Deus quer que todos conheçam o seu Filho. E como nós vamos conhecer Ele se nós não lemos a Bíblia, se nós não estudamos sobre o que fala sobre Ele? Então Deus colocou esses aqui, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, certo? Para que nós cheguemos ao aperfeiçoamento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ou seja, Deus quer uma igreja que é perfeita, pessoas entendidas, pessoas alicerçadas, pessoas maduras, para poder lidar com as coisas que vão vir. Porque se a gente não consegue lidar com coisas pequenas, né, coisas futis da vida, será que nós vamos conseguir julgar os homens futuramente? Porque Paulo diz que nós vamos julgar eles. E aí, se nós não conseguimos lidar com coisas pequenas da vida, coisas que são passageiras, nós não vamos saber lidar com coisas grandes. Agora eu quero entrar aqui, em 1 Coríntios, capítulo 12, e versículo 4. Diante, ele vai mais ou menos até o 10. Diz assim,
existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidades maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito, com a finalidade, ou seja, o propósito final de que todos sejam beneficiados, certo? Pelo Espírito. A um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, é ortogada a fé, a outro, pelo único Espírito, dons de curar, a outro, poder para operar milagres, a outro, profeta. Quem é que dá a profecia? É o Espírito. Espírito que por intermédio do homem traz a profecia. Então, vamos ficar atentos. E a outro, discernimento de espírito, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações, e ele as distribui individualmente a cada pessoa, conforme deseja. É nós que queremos, é nós que pedimos, é conforme ele sabe como nós vamos usar. Né? Estão entendendo? Apóstolo. Agora nós vamos entrar no ministério do apóstolo. Qual é a função? Apóstolo. Apóstolo significa enviado, certo? Esse mesmo, né, pastor? Apóstolo é enviado. Vamos lá. Eles não são consagrados, lançam fundamentos, abrem caminhos, têm a ação de pioneiros. A ação de pioneiros é tempo integral. Pessoas que tiram o seu tempo livre somente para quê? Para fazer a obra. Identificam e ativam potencial. Você entende o que é ser apóstolo? Apóstolo é isso aqui, ó. Não são consagrados, não lançam fundamentos, não abrem caminho, abrem caminho, tem ação de pioneiros, ou seja, trabalham em tempo integral, identificam e ativam potencial. Eles identificam, ou seja, eles têm o dom para identificar. Eles lançam fundamentos. Quem foi que lançou o fundamento da igreja? Cristo. Mas logo em seguida, quem foram os fundadores? Os apóstolos. Eles lançaram fundamentos. Paulo ele vai dizer que ele não lançaria um fundamento aonde já tinha sido lançado, certo? Identificam e ativam o potencial. Algum de vocês aqui já viram algum apóstolo fazer algum tipo dessas coisas aqui? Hã? E ó, detalhe, apóstolo, ele tinha que andar com Cristo, certo? Só que aí teve exceção de Paulo e Barnabé, que não andaram com Cristo, mas Deus os elegeu para ser apóstolo. Paulo não andou com Cristo, mas teve a revelação de Cristo, certo? Vamos lá. Perdão, 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 1 e versículo 6 diz: por essa razão, torna a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Olha só, mediante a imposição das minhas. Paulo está falando para Timóteo. Paulo, ó, mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. E ó, por intermédio das minhas mãos, ela foi ativada, certo? Então um apóstolo entende o que? Isso, certo?
consegue perceber isso. Mantém a igreja na base correta da fundamentação. Quem é a fundamentação da igreja? Cristo. Cristo é o fundamento da igreja. Jesus fala para Pedro: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que pedra? Pedro tinha tido a revelação de que Cristo era o Filho de Deus vivo. Então Jesus ele faz menção ao que? Ao nome que foi revelado a Pedro. Sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então o apóstolo ele mantém a igreja na base correta, que é Cristo. Um apóstolo que não anuncia Cristo, que não fundamenta a igreja em Cristo, ele não é apóstolo. Que não tem aquelas características de um apóstolo, ele não é apóstolo. Eu acredito que hoje não existe mais o ministério apostólico. Efésios capítulo 2, versículo de número 20, diz: edificados, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Cristo ele é a base da fundamentação da igreja. Se não for Cristo, não tem outro. Atuam no governo da igreja. Vamos lá. Além dos 12 apóstolos de Cristo, que integram o chamado colégio apostólico, vemos no Novo Testamento que outros apóstolos foram levantados por Deus sem que nenhum se considerasse sucessor de outro. Vamos lá. Paulo e Barnabé não pertenciam ao grupo dos 12, mas eram apóstolos credenciados por Deus para realizar a missão que lhe foi confiada. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sostênese. Paulo foi levantado por Deus, levantou a bandeira do evangelho para anunciar aos gentios acerca de Cristo. Atos capítulo 13, versículo de número 46. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios, porque aqui eles estavam pregando para os judeus, e os judeus não aceitavam a mensagem de Cristo. Então Paulo e Barnabé foram levantados para quê? Para pregar aos gentios. Porque quando Paulo tem a revelação de Cristo, Jesus fala para ele: duro para ti é recalcitrar contra os arquilhões. Ele foi escolhido com Barnabé para anunciar o evangelho aos gentios. E os judeus o rejeitaram, porque a vontade de Paulo era o quê? Ir para Jerusalém para ganhar pelo menos um judeu para Cristo. Mas eles não aceitavam. Toda vez que Paulo ia pregar aos judeus, os judeus perseguiam Paulo. Paulo tinha que fugir. Aí eles vão e voltam aos gentios. Tiago, irmão do Senhor, também classificado como apóstolo. Gálatas capítulo 1, versículo 19. E não havia nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Um apóstolo de Cristo, isso aqui já não está no contexto bíblico, que já é outra coisa. Um apóstolo de Cristo, com Pedro, Tiago e João, se reuniam em diversas funções ministeriais, além da missão de evangelizar ou de proclamar as boas novas de salvação. Ou seja, ele tinha missão. Qual era a missão deles? Ministeriais. A missão era evangelizar e proclamar as boas novas de salvação. E qual eram essas boas novas de salvação? De Cristo. Deus enviou seu Filho para morrer por nós, para nos salvar dos nossos pecados. Eles tinham que ser, além de evangelistas, profetas e mestres. O mestre, ele está incluso, no apostolado. O profeta também está no apostolado, e o evangelista. Por quê?
Um apóstolo ele não ficava parado. O apóstolo ele fazia o quê? Missão, pregava Cristo, evangelizava e ainda ensinava. Entendeu? Então ele tinha essas funções. Um apóstolo levantado por Deus, né? Ele tinha que ter essas características. Podemos dizer que um apóstolo no início da igreja era um homem polivalente. Aí a pergunta: o que é um homem polivalente? Resposta: são indivíduos que têm a oportunidade de desempenhar várias funções. Normalmente tem múltiplas habilidades. Um apóstolo que é apóstolo só por nome, ele não é apóstolo. O apóstolo, ele tem que ter essas qualificações, certo? E tem que ter aquelas características. Ele tem que ter múltiplas habilidades, certo? E desempenhar praticamente todas as funções. Vocês entendem o que é ser um apóstolo hoje em dia? Baseado no que está escrito na Bíblia? É totalmente diferente do que se apresentam como apóstolo por aí, né? Um apóstolo ele tem que ter uma vida regrada de Bíblia, oração, né? Tem que se debruçar na Bíblia, porque um apóstolo que tem nome, mas não sabe ensinar, não sabe fundamentar uma igreja em Cristo, então ele não é apóstolo.